Graças a Deus, amados irmãos, e agora é o momento de nós meditarmos na doce e preciosa Palavra de Deus. Para você que está ligando o seu rádio agora, nós estaremos dando prosseguimento ao estudo bíblico, propositura que nós havíamos iniciado algumas semanas atrás, sobre 10 mentiras a respeito do pecado. Já falamos sobre 5 delas. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir, você pode ir lá na nossa página no YouTube, programa Momentos de Paz, e acessar essa e outras pregações também do nosso querido evangelista também, de alguns irmãos que já estiveram conosco aqui no programa. Eu tenho certeza que a sua vida será edificada. Amados irmãos, dando prosseguimento, a 5ª mentira a respeito do pecado é que você não precisa tratar do pecado imediatamente. Aqui a gente vê aquela questão tão presente em nossos dias, aquilo que é denominado de procrastinação. É você sempre deixar para amanhã, sempre deixar para mais tarde, sempre deixar para depois, algo que inevitavelmente necessita ser feito. Geralmente isso acontece dia após dia, seja a dona de casa que precisa exercer as suas atividades, seja no seu trabalho, seja no âmbito escolar, seja onde quer que o ser humano esteja, sempre existe esse desejo de procrastinação, ou por que não dizer efetivamente a procrastinação em si. Deixar para fazer depois aquilo que inevitavelmente necessita ser feito. E é exatamente esse ponto que se trata essa mentira. Você achar que você pode deixar para depois, para resolver depois essa pendência relacionada ao pecado. É aquela questão de você dizer, não, olha, hoje não quero ter essa reconciliação com Deus, hoje vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para depois, vamos deixar quando eu estiver com a idade mais avançada. Só que precisamos levar em consideração que o pecado não é brincadeira. E o ser humano, como a própria ciência nos ensina isso, é um ser que se adapta facilmente às circunstâncias. E com o pecado é da mesma maneira. Quando vai se tornando algo comum na vida do indivíduo, quando a prática pecaminosa vai se tornando algo rotineiro, o indivíduo agora parece que fica insensível ao sentimento de culpa. E aí é onde está o grande problema. É onde o ser humano se esquece que necessita resolver essa questão imediatamente. Porque nós sabemos que o grande dia de Deus se aproxima, o grande dia de Cristo se aproxima. Todas as profecias estão se cumprindo e também não sabemos o dia e nem a hora da nossa morte. Esses são os 2 caminhos para que o ser humano venha prestar conta a Deus dos atos que fez por intermédio do seu corpo. Seja por meio da volta de Cristo, onde todos serão julgados, ou seja por meio da sua morte física, onde a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que após a morte segue-se ao juízo. E a Bíblia Sagrada é bem clara quando deixa evidente para nós que o pecado é algo que deve ser tratado imediatamente. Paulo, escrevendo a sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 2, ele vai dizer, olha, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não é para deixar para amanhã, não é para deixar para depois, mas o dia do Senhor é hoje. O dia que você precisa resolver a sua situação espiritual é hoje. Você não pode continuar nessa prática pecaminosa ano após ano, dia após dia, e achando que você pode lidar com isso depois, porque os dias estão se abreviando, os dias estão passando cada vez mais rapidamente, é tanto que as pessoas olham e dizem, olha, parece que os dias estão voando. Quando a gente menos espera, já se passou um dia, quando menos espera, já se passou uma semana, já se passou um mês,
E quando a pessoa se dá por conta, já se passou um ano. E as pessoas não resolvem esse problema espiritual. E o escritor aos Hebreus, ele vai fazer uma citação lá do Salmo 95. E ele agora começa a exortar aos seus leitores a ouvir a voz de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 3. 3 versículos desse capítulo. Versículos 7, versículo 13 e versículo 15. Que assim nos diz a santa palavra de Deus. O versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Observe que o chamamento é imediato. Versículo de número 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Mais uma vez o escritor vai dizer, olha, o dia se chama hoje. É hoje que nós precisamos tratar desse problema tão sério. E por fim, no versículo 15, ele vai dizer, enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na aprovação. Não podemos endurecer o nosso coração, principalmente mediante a esse problema tão grave que é o pecado. É por isso, caro ouvinte da palavra de Deus, que é tão necessário você tratar desse problema imediatamente. Em primeiro lugar, quanto mais o pecado ele vai permanecer dentro do ser humano, mais difícil se torna o arrependimento. Mais difícil vai ser a mudança, justamente pela força do hábito. Quanto mais o indivíduo agora persiste em uma prática pecaminosa, em uma atitude errada, mais o pecado estará ali entranhado na natureza desse indivíduo. Será menos notado, vai se tornar algo comum, vai se tornar algo rotineiro. E é necessário que nós venhamos tratar deste problema do pecado de imediato. Quando nós resistimos a tratar deste problema, vai se tornando cada vez mais difícil o ser humano reconhecer a sua culpa. Mas quanto antes você compreender o quão danoso é a prática pecaminosa para a vida, para a sua vida, mais rápido você alcançará o perdão de Deus. É necessário que seja rápido o tratamento do pecado, porque a consequência maligna do pecado começa agora a fazer efeito no momento que ele consegue entrar na alma do ser humano. No exato momento que o indivíduo peca, os efeitos maléficos do pecado agora começam a minar o relacionamento do homem com Deus. Começa agora a gerar uma ruptura entre o relacionamento do homem e Deus. E o escritor, o profeta Isaías, vai deixar isso bem claro para nós. Ele vai dizer que os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados que nos afastam de Deus, porque Deus é santo e é necessário que aqueles que o adorem sejam também santos, separados, que abram mão dos desejos pecaminosos agora para fazer a vontade de Deus. Foi somente, olha, irmãos, foi somente um leve toque na arca que matou Uzá. Era uma ordem divina que não devia tocar na arca. Mas Uzá tocou, e no exato momento que ele tocou na arca, ele morre. É exatamente isso que acontece. Não há exemplo mais patente do que esse. Na hora que o ser humano peca, ele rompe imediatamente a sua relação com Deus. O pecado não é brincadeira.
Mas o pecado mata a alegria espiritual e, principalmente, o fruto do Espírito de Deus, que deve ser evidente na vida dos seres humanos. A mentira de número 6 é que podemos pecar sem sofrer nenhuma consequência. E eu creio que essa é uma das mentiras que está bem mais evidente em nossos dias hoje. Quando nós vivemos em uma sociedade onde o lema é curtição, onde o lema é você fazer o que você deseja, porque amanhã o seu vigor físico irá acabar. Amanhã a sua vida irá findar. E por causa disso, os seres humanos se entregam a todos os tipos de prazeres, a todos os tipos de práticas pecaminosas, e se esquecem de que um dia terão que prestar contas diante de Deus, e que existe sim uma consequência para o pecado. Às vezes as pessoas pensam, olha, mas é um pecado tão pequeno que eu acho que Deus não vai se importar com isso. Chega até a ser espantoso observar as diversas formas de engano que o inimigo de nossas almas usa para ludibriar os seres humanos. Por um lado, ele convence as pessoas de que não existe um inferno e que, portanto, não existe mal nenhum em pecar. Dizem que isso é coisa de gente que acredita em um livro muito ultrapassado. As pessoas acham que o inferno não é real, que o céu não é real, é tudo coisas utópicas de pessoas que estão completamente alienadas por ensinamentos antigos. Mas nós observamos que cada uma das profecias escritas nesse livro sagrado se cumpriram na íntegra. Quando você vai ler o livro do profeta Daniel, quando você vai mergulhar nos ensinos e nos escritos de Daniel, você vai ver que tudo que ele profetizou se cumpriu na risca, se cumpriu exatamente como ele havia profetizado. Todos os acontecimentos, todos os reinos que cairiam, todos os reinos que se levantariam, tudo foi profetizado por Daniel, e tal como ele profetizou, todos os acontecimentos aconteceram ao longo da história. Não é ficção, mas é uma realidade irrefutável. Por outro lado, para aqueles que acreditam no inferno, eles se convencem de que não há perigo. No caso deles, por praticarem coisas tão pequenas e irem para lá. Tem pessoas que fazem coisas piores do que eu faço. Só que é necessário que fique claro uma coisa: existe inevitavelmente uma consequência para o pecado. E Deus é um Deus de justiça e um Deus que aborrece o pecado. Se nós fôssemos usar aqui uma palavra mais dura, Deus odeia o pecado, porque Deus é santo, Deus é completamente puro. De outra forma, não haveria necessidade de Jesus Cristo vir e reconciliar toda a humanidade com Deus. Se Deus aceitasse o pecado, se Deus não levasse em consideração o pecado dos seres humanos, teria sido completamente em vão a vinda de Cristo aqui para essa terra. Em Êxodo, no capítulo 34, versículo 7, traz uma mensagem muito forte, mas que necessita ser falada. Êxodo 34, versículo 7, vai dizer que Deus guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado do culpado ele não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração.
Deus testifica de que de nenhuma maneira o ser humano consegue se livrar da culpa do pecado. Senão, como já falei, se não existisse consequência para o pecado, de forma alguma necessitaria que Jesus Cristo viesse. De forma alguma necessitaria que Jesus sofresse tamanha atrocidade a ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não houvesse consequência para o pecado, não tem lógica que Jesus Cristo viesse. E realmente não era possível, porque a fim de que Deus fosse justo, justificador daquelas pessoas ímpias, foi preciso punir o pecado das pessoas em Jesus. Todos os pecados dos seres humanos foram punidos em Cristo. É por isso que hoje nós temos comunhão com Deus. Não é porque somos bonzinhos, não é porque existe mérito em nós que nos deu agora a capacidade de alcançarmos a salvação, não. Mas tudo foi porque Jesus Cristo veio e porque Jesus Cristo sofreu. Só temos salvação, só temos paz com Deus por conta de Cristo. Não é porque existem pessoas melhores do que outras, mas a porta da graça está aberta a todas as pessoas. Infelizmente, algumas pessoas não querem, por vontade própria, voluntariamente caminham a passos largos para um abismo. Mas a salvação é oferecida a todos de maneira gratuita. Não tem desculpa, caro ouvinte. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, lê 2 versículos aqui, versículo 25 e 26, assim nos diz a palavra de Deus: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você tem fé em Jesus, meu amigo, se você o reconhece como o único e suficiente Salvador da sua vida, você agora é justo e justificado por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus é uma prova viva de que o pecado tem sim consequência. Todas as multidões que estão caminhando nesse exato momento para o inferno, todas as pessoas que morreram sem salvação, sofrendo agora o castigo eterno, são provas de que o pecado é algo sério e que traz sim uma consequência dolorosa. Mas nós temos essa graça, nós temos esse privilégio de sermos remidos por Cristo. Mas alguém poderia até se perguntar: como é que eu posso ser punido pelos meus pecados? Se cremos em Jesus, não somos agora propriamente punidos pelos nossos pecados. Pelo contrário, o nosso Pai nos disciplina misericordiosamente, amados irmãos, a fim de que nós venhamos ser agora participantes da santidade. É um processo gradual, onde todos os dias nós vamos abrindo mão dos nossos próprios desejos. Nós vamos agora abrindo mãos das nossas próprias vontades e vamos nos santificando dia após dia. E dia após dia, nós vamos nos aproximando mais de Deus por intermédio de sua graça. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, e versículo de número 5, ele vai dizer: olha, e já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Aqui ele está falando de pessoas remidas,
de pessoas agora que aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Existe sim uma repreensão para essas pessoas, mas observe que é uma repreensão misericordiosa da parte de Deus para conosco. E ele continua: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram como bem lhes parecia. Aqui referindo-se aos pais carnais. Agora ele vai dizer: mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz frutos pacíficos de justiça, e nós nos exercitamos por ela. A correção de Deus é algo que vem para o nosso bem. E quando nós agora aceitamos a correção divina, quando agora nós recebemos a correção divina como nós recebemos a correção de nossos pais carnais, entendendo que Ele deseja o melhor, entendendo que eles desejam que nós venhamos ser a melhor versão de nós que nós poderíamos ser, aí sim, meu amigo, nós agora começamos a viver uma vida cada vez melhor na presença de Deus. Deus ama demais a santidade para permitir que os seus próprios filhos venham a flertar com o pecado. É necessário nós observarmos que a disciplina pelo pecado é uma marca registrada. A melhor versão do amor que nós poderíamos ter. Deus. Quando somos repreendidos pelo Senhor, nós somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, se você sente a repreensão de Deus por alguma prática pecaminosa que você ainda persiste em fazer, alegre o seu coração, tendo a certeza de que existe um Deus que te ama. Que o quanto antes você correr para Ele e pedir ajuda para se libertar do teu pecado, Ele será capaz de lhe dar o auxílio necessário. O salmista, escrevendo o Salmo de número 119, se você quiser acompanhar conosco aí, a gente está fazendo algumas leituras bíblicas, Salmo de número 119, o versículo de número 67, o salmista vai nos dizer: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser castigado, antes de ser repreendido, eu agora vivia andando erroneamente. Eu vivia andando de uma maneira que desagradava a Deus. Porém, após sofrer a consequência do pecado, eu agora guardo a palavra de Deus no meu coração. É necessário entender que Deus não castiga o ser humano porque Ele sente prazer, mas porque Ele deseja que esse ser humano se arrependa. O versículo 71 ele vai dizer: foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aqui a gente vê agora um reconhecimento de um filho, agora não para com o pai terreno, mas para com o Pai eterno, que é Deus.
Olha, muito obrigado por eu ter sido castigado, porque se eu não tivesse sido castigado dessa maneira, eu estaria vivendo na mesma prática pecaminosa e teria perdido a minha própria alma. Mas agora o salmista vai dizer que foi bom para ele ter sido afligido, porque ele aprendeu a colocar em prática os estatutos de Deus. Tiago também na sua carta universal, no capítulo de número 5, e os versículos 14 e 15, ele vai dizer: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Deus deseja perdoar os seres humanos. Se nós não somos disciplinados, nós não podemos nos considerar filhos de Deus. Essa que é a verdade. Nós fazemos bem em lembrar que o mero fato de nós sermos castigados, de nós não sermos castigados, na verdade, eternamente, não significa que essas consequências do pecado seja algo indolor. Não é porque nós não seremos condenados eternamente como os ímpios que a consequência do pecado é algo indolor para os crentes, de maneira alguma. Às vezes até mesmo uma pessoa, um remido, alguma pessoa que agora tem um verdadeiro compromisso com Deus, tem que viver com as consequências de um pecado para o resto da vida. Existem exemplos bíblicos disso? Existem. O pecado do rei Davi. Teve que suportar agora toda a espada sobre a sua casa, a infelicidade no seu lar por conta do pecado dele com Betseba. Teve que ver agora ter um reino próspero, um reino abençoado por Deus, mas uma família completamente desestruturada por causa do pecado. Quantas pessoas agora aceitam a Jesus e mudam de vida, mas viviam uma vida pregressa, regada a bebidas alcoólicas, a uso de drogas entorpecentes, e infelizmente agora, após deixarem o uso dessas drogas, agora sofrem consequências por conta da abstinência. É consequência daquele pecado. Pessoas agora que adquirem doenças por conta de prática pecaminosa e aceitam a Jesus e agora tem que continuar a vida com aquela mesma doença. É uma consequência daquele erro que foi feito lá atrás. Porque eu tive que lamentar, ouvir pessoas e até mesmo pastores de grande renome em nosso país dizer: olha, era bom que aquelas pessoas que oram e as pessoas curam fossem para os hospitais e curar todo mundo que tem Covid-19. Pastores que estão na mídia falar uma coisa dessa, quando nem o próprio Jesus Cristo curava todo mundo. Lá no registro de Marcos você vai encontrar, quando Jesus vai e cura a sogra de Pedro, diz que veio toda sorte de enfermos até Jesus, e diz que Jesus curou a muitos. Nem o próprio Jesus curou a todo mundo. Infelizmente a gente ainda tem que viver com esse tipo de coisa, com esse tipo de mentalidade tão pequena por parte de pessoas que estão em eminência e que influenciam milhares de pessoas no nosso país e fora dele. É triste, mas é a realidade. E isso causa uma falta de credibilidade agora para aquelas pessoas que recebem de Deus esse dom tão maravilhoso que é o dom da cura. Mas nós precisamos crer que o mesmo Deus que operou no passado, Ele ainda opera nos dias atuais. O mesmo Deus que cura um indivíduo que tem câncer, que cura um indivíduo que tem AIDS, também pode curar alguém que esteja infectado por esse vírus. Ele pode, mas tudo está no querer dele. Não é porque o indivíduo ora que todas as pessoas que ele ora serão curadas. Vai depender da fé do doente, vai depender também da vontade de Deus.
Se o desejo de Deus for que aquela pessoa parta imediatamente, as pessoas parecem não levar em conta todas as variantes que estão envolvidas em um ato miraculoso, algo que não é capaz de ser explicado humanamente falando. Nós precisamos ficar atentos e ter muito cuidado com as pessoas que nós estamos dando ouvidos, para, infelizmente, a gente fazer como diz o nosso amigo Ricardo Miranda. Não sei se ele está na audiência, ele sempre escuta, não sei se hoje ele está. Tem gente que a gente escuta, só que a gente tem que fazer como está comendo peixe, como o Denis vai fazer daqui a pouco. Você vai alimentando-se, retirando as espinhas. São pessoas que têm muito para ensinar para nós. A pessoa que falou isso é um cara que eu admiro muito e que eu vejo em muitas mensagens dele. Só que existem coisas que a gente tem que tirar, tem coisas que a gente tem que selecionar, para a gente agora não findar indo para aquela questão de tratar o líder religioso como alguém inerrante e infalível e infelizmente seguir ele cegamente para o caminho que ele for. É necessário sempre observar o que está escrito na palavra de Deus e fazer um comparativo com aquilo que aquela pessoa que você está ouvindo está falando. É necessário que exista o senso crítico em cada um de nós cristãos. Não podemos vendar os nossos olhos e ouvir cegamente aquelas pessoas que estão falando ali. A própria Bíblia Sagrada nos ensina isso. Que enquanto Paulo pregava, os bereanos pegavam lá a Bíblia Sagrada, não tinha a Bíblia como nós temos hoje, mas eles iam lá nas Escrituras e observavam, para ver se Paulo realmente estava falando aquilo que estava ali. E a Bíblia Sagrada vai dizer que bem mais bem-aventurados eram eles. Nós precisamos também analisar essas coisas. A gente fugiu um pouquinho do tema aqui, mas foi necessário aqui fazer esse comentário. A mentira de número 7. Deus não vai me julgar, porque todo mundo faz a mesma coisa. O diabo às vezes engana as pessoas, fazendo com que os indivíduos venham a adotar ali uma mentalidade de grupo, de que a justiça para certos pecados não será aplicado, porque é uma maioria considerável da população que comete esse comportamento pecaminoso e anormal. Entretanto, nós devemos sentir, na verdade, medo quando nós estamos seguindo aqui a maioria, quando nós estamos seguindo o fluxo, quando você vê muita gente indo pelo mesmo caminho, aí é que a gente precisa ligar o nosso sinal de alerta, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ela. O cristianismo, pela sua própria natureza, é uma religião, é uma cultura completamente diferente do mundo. É uma cultura que vai necessariamente na contramão daquilo que as pessoas têm por completamente normal. E quando nós agora estamos praticando algo que todo mundo faz, que todo mundo está fazendo, nós precisamos aí ficar alerta, assinar o nosso sinal amarelo se acenda, para a gente agora ver, opa, será que eu estou aqui fazendo alguma coisa errada? Será que se Jesus estivesse nessa mesma posição aqui, será que ele tomaria essa mesma decisão? Será que ele agiria da mesma maneira? Estreita é a porta, não se esqueça, e apertado é o caminho que conduz à salvação. Tenha cuidado, não vá pelo que todo mundo está fazendo, porque se um cometer um pecado, esse um será julgado. Mas também, se milhares cometerem o mesmo pecado, milhares também serão julgados por esse mesmo pecado. A gente observa isso na grande cidade de Nínive, quando Deus agora ordena que o profeta Jonas vá até lá pregar a palavra de Deus, porque Deus haveria de destruir os ninivitas por conta de seus pecados. E a Bíblia Sagrada vai dizer que existia 120 mil pessoas
que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E eu achava que 120 mil pessoas já era o tamanho da cidade, né? Já estava achando muita gente, né? Era mais ou menos a população de Patos. Só que estudando mais aprofundadamente o texto, 120 mil pessoas que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, o escritor estava se referindo ali, Denis, apenas a crianças. Ou seja, era 120 mil apenas de crianças. Se eu não me recordo, salvo engano aqui, era uma cidade que havia 600 mil pessoas. E Deus agora iria punir todas as 600 mil. Só que Deus agora dá a eles uma oportunidade. Deus dá a eles uma chance. Deus apresenta a eles o caminho de escapatória. E eles agora atendem e alcançam a misericórdia de Deus. Ainda que o profeta não tenha ficado muito feliz. Como diz Hernando Dias Lopes, é o único pregador na Bíblia que pregou, o povo se arrependeu e ele ficou com raiva. É Jonas. Ele subiu lá para cima e ficou, eu vou ficar olhando aqui e Deus destruir todo mundo. Quando ele viu que Deus destruiu, ele ficou com raiva. Mas se fosse para punir os 600 mil, todos eles seriam punidos. Portanto, não é porque todo mundo está fazendo que Deus não vai punir esse pecado. E aqui a gente encerra por hoje. Paramos na mentira de número 7. Quarta-feira a gente fala da 8, 9 e 10 e concluímos, se Deus quiser. Vamos orar? Agradecendo a Deus por esses momentos. E como já foi falado aqui, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para se arrepender amanhã. E principalmente nesse momento onde as igrejas estão fechadas. É principalmente nesse momento onde você reconhece que a casa de Deus não é o templo físico, mas é eu e é você. Então aí, exatamente aonde você estiver, você pode fazer a sua confissão diante de Deus. E a sua confissão pública, você vai fazendo dia após dia. As pessoas vendo em você a sua mudança de comportamento, mediante o estudo da palavra de Deus. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Deus poderoso, Deus fiel, muito obrigado, Senhor amado, por esses momentos que passamos aqui, Jesus. Abra, Senhor, o coração e a mente de cada ouvinte, para que eles possam, Pai, conseguir vencer os seus pecados.